Hoje eu trago o texto com áudio de uma história curtinha que vai aumentar nosso vocabulário e a nossa capacidade de entender o inglês. Então, se você está na luta para aprender inglês e gostaria de ver algum resultado, como por exemplo, começar a entender alguma coisa, vem comigo porque você clicou no vídeo certo. Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e vem que tem muita coisa para a gente aprender hoje. Então nós temos aqui o texto da pequena história que iremos utilizar neste vídeo para aprender inglês. E o título dela é o seguinte: Don't Miss Your Season. Don't Miss Your Season. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ouvir a história acompanhando esse texto e depois a gente vai estudar o texto, que é onde a gente de fato começa a aprender alguma coisa mais significativa. Então, vamos começar sem nenhuma delonga mais? Ok, então ouça o áudio aí acompanhando o texto com muita atenção. Jose is a teenage boy. He used to do well in school, but lately things changed. He started skipping class. Soon his parents got a phone call from the school. Where was Jose? With a little investigating, they found out that their son was going to an internet cafe to play computer games. They were very upset. The next weekend, they took him to visit his grandfather. His grandfather is a farmer. He grows vegetables, cotton, corn, and many other crops. He walked with his grandson in the fields, looking at the crops. Grandpa said to Jose, "I plant every crop, each in its own season. Otherwise, I would have nothing to harvest. Everything has its time." He stopped and looked at his grandson. "For you, it's the same," he said. "I don't want you to become a man who missed the season for planting." Jose learned a good lesson from his grandfather. E aí, acompanhou direitinho? Prestou bastante atenção? Deu o máximo de si para tentar acompanhar muito bem aqui a história? Qual foi o resultado? Você conseguiu entender todo o texto? Conseguiu entender o áudio? Sabe já do que se trata? Ou conseguiu pelo menos aí acompanhar 50%? Quantos por cento você entendeu aí? Então veja bem, essa história ela tem alguns vocabulários interessantes, óbvio, e aí nos gera oportunidade não só de aprender os vocabulários em si, mas de começar a se familiarizar com o inglês. Embora isso aqui seja um material ainda básico, mas para você que está começando, isso já é um começo extraordinário. Então o que a gente vai fazer a partir de agora? Independente do resultado que você teve, se você entendeu mais ou menos ou quase nada, a gente vai fazer o exercício aqui estudando o texto para que essa compreensão sua aumente e no final do vídeo você ouça de novo o mesmo áudio e você seja capaz de acompanhar muito melhor o texto e também o áudio, ou seja, com uma compreensão ainda maior. Muitas vezes, se você acompanhar direitinho mesmo e dependendo de como você está no inglês, você acaba entendendo até 100% do áudio que antes você teve uma certa dificuldade para entender. Então vamos lá? Olha só, começando pelo título da história, né? Então o título diz o seguinte: Don't Miss Your Season. Se você for traduzir ao pé da letra, é como se dissesse: não perca a sua estação ou a sua temporada. No caso season aqui, você pode traduzir como estação, temporada, e você dando uma esticada a mais, você pode traduzir como época também, momento. E no nosso caso aqui, o que se está querendo dizer mesmo com a palavra season é oportunidade. Então, no título, o equivalente para nós aqui do que o título de fato quer passar é: não perca sua oportunidade. Poderia ser o seu momento ou alguma das outras traduções que eu acabei de sugerir, mas oportunidade aqui fica muito melhor para a mensagem que se quer transmitir. Viu aí? Então, don't miss, não perca, sua season, oportunidade.
Ok, então entendendo o título aqui, agora a gente vai de fato começar a estudar o texto da história em si. Então vamos lá? Para isso, o que eu sempre faço? Eu vou por parte, divido aqui em algumas partes para a gente ir assimilando e deglutindo isso com mais facilidade. Então vamos ouvir só essa primeirinha parte aqui da história que dividi em 4 ou 5 partes. Vamos lá? Presta atenção aí. Jose is a teenage boy. He used to do well in school, but lately things changed. He started skipping class. Soon, his parents got a phone call from the school. Where was Jose? Então aqui diz o seguinte, José, ali está pronunciando José, mas para nós é José. José é um adolescente. Ele costumava ir bem na escola, mas ultimamente as coisas mudaram. Ele começou a faltar às aulas. Logo seus pais receberam um telefonema da escola. Onde está José? Então, basicamente, essa é a primeira compreensão que nós temos através da tradução. Mas como para quem já está acostumado aqui a exercitar o inglês comigo, sabe que a gente não se conforma só com tradução, a gente precisa ir mais além. E aqui, na parte onde eu marco alguns vocabulários, eu marquei a palavra teenage. Teenage. A palavra teenage, ela significa adolescente. Então ela vai aparecer quando ele, já de cara, quando ele diz, né? Jose is a teenage boy. Jose is a teenage. Teenage. Um adolescente. E em lugar de teenage, você poderia também, em algum momento aí na sua jornada, escutando, vendo inglês, tendo contato com inglês, você poderia encontrar também dizendo só o teen, sem dizer a palavra teenage completo. Então seria Jose is a teen, que significa a mesma coisa. E também você poderia ouvir da seguinte forma. Jose is a teenager. Então ao invés de teenage, seria teenager. É um pouco diferente, observa aqui. No caso aqui de teenage, está como um adjetivo. E ele está qualificando a palavra boy, que vem depois. Jose is a teenage boy. E aqui o teenager já é como um substantivo mesmo. Já está dizendo que o Jose is a teenager. É um pouco mais específico aqui. Então já fica claro que ele é óbvio, né? Um adolescente. E aqui é um pouco mais abrangente, é usado até em um sentido figurado também pode ser. É um pouco mais abrangente, mas ainda assim fica claro que ele se trata de um adolescente. Mas ao usar o teenage, ele meio que fica dependente de que venha mais alguma coisa para que ele o qualifique. No caso, o boy, a palavra boy. Então, Jose is a teenage boy, é o original. Mas, como a gente já pôde ver aqui, pode ser também Jose is a teen ou Jose is a teenager. Então, são as 3 formas que você pode encontrar. Teenage, teen e teenager. Com no final. Agora, a gente vai para a próxima palavra, que é uma estruturinha muito presente no dia a dia. É o used to. Used to. Esse used to significa acostumado ou costumava. É quando a pessoa se acostuma com a coisa. Ele meio que também você poderia entender como ele vai pegando o jeito com uma coisa. Por exemplo, get used to, se acostumar, pegar o jeito com alguma coisa. Então, esse used to, ele aparece aqui quando ele diz He used to do well in school. No caso aqui, o used to é o costumava. Então, ele, José, costumava ir bem na escola. Então você pode traduzir para isso aqui, ó, costumava. Poderia ser a tradução acostumado, dependendo do contexto. Mas para o nosso aqui, o que calha aqui é o costumava. Ok? Então, used to é costumava. Mais adiante nós temos também uma outra estrutura, que é o do well. Do well. Esse do well, que vai aparecer logo depois da estrutura used to. Olha onde ele está aqui. Ó. He used to do well in school.
He used to do well in school. Esse do well é ir bem, fazer bem, ou também se sair bem. Então foi traduzido como aqui essa parte. Ele costumava ir bem na escola. Quando a gente diz fulano costumava ir bem na escola, a gente entende o que está dizendo. É que fulano se dava bem na escola, ele tinha boas notas, então ele se destacava de alguma forma. Ele ia bem. Do well. Mais adiante nós temos a palavra lately. Lately, que é ultimamente. Essa palavra ela já aparece logo em seguida quando se diz but lately things changed. But lately, mas ultimamente as coisas mudaram. Então esse lately, ultimamente. E essa mesma palavra poderia dar lugar a uma outra forma de você expressar a mesma coisa. E aqui a gente ganha uma oportunidade de expandir ainda mais o vocabulário. Aprender 2 vezes mais. Pode ser, em lugar de lately, o recently. Essa palavra aqui, ó, recently, ficaria como? But recently things changed. But recently things changed. Como que é no original? But lately things changed. Repete aí comigo. But lately things changed. Isso aí. But lately things changed. Agora, como um substituto, essa opção aqui, essa alternativa ficaria But recently things changed. Repete aí comigo. But recently things changed. Isso aí. Então, em lugar de lately, você poderia usar a palavra recently. Lately, ultimamente, recently, recentemente, que dá a mesma ideia no contexto aqui, que é algo que começou a acontecer há pouco tempo. Então, ultimamente, de um tempo para cá, ou recentemente, de um tempo para cá. Entendeu aí? Então, recently se encaixa muito bem em lugar de lately. E aí você aprende não só a palavra lately, mas também a palavra recently. E o melhor de tudo que você está aprendendo dentro de contexto. Com isso, a gente pula para a nossa próxima palavra que eu marquei aqui na seção de vocabulário, que é o skipping. Skipping. Esse skipping é pular, faltar. No contexto aqui, vamos dar uma olhada onde ele aparece. Então diz o seguinte. He started skipping class. He started skipping class. Então o que ele estava skipping? Ele estava skipping class. Class aqui, mesmo que eu não marquei, já vou até aproveitar aqui. Class, no contexto aqui, é aula mesmo. Então ele estava pulando aula. Porque o skipping, como a gente já viu, é pular ou faltar. Ele estava pulando aula, ele estava faltando aula. Em outras palavras, ele estava matando aula. Então, skipping. E em lugar de skipping, você também aí na sua jornada em contato com o inglês, você pode encontrar em lugar de skipping usando a palavra missing. Então, enquanto no original está dizendo he started skipping class, como substituto a palavra missing ficaria he started missing class. He started missing class. E também você poderia encontrar dizendo cutting. Cutting. Então, ao invés de he started skipping class, ficaria he started cutting class. He started cutting class. Esse missing é perder e esse cutting aqui no sentido de cortar. Em outras palavras, faltar aula. E também, ao invés de skipping, você poderia encontrar também essa expressão aqui que é muito comum. E ela ficaria assim, ó. He started playing hockey. He started playing hockey. Então, ao invés de skipping class, você ia dizer playing hockey. Só isso. He started playing hockey. Então, no original, he started skipping class. Repete comigo. He started skipping class. Isso aí. Agora, como uma outra alternativa, com missing, he started missing class. He started missing class. Repete. Ótimo. He started cutting class. He started cutting class. Repete.
Isso aí. E por último, repete aí depois de mim. He started playing hockey. He started playing hockey. Ótimo. Então você tem aí, você já aprendeu muito mais vocabulário só nessa parte aqui. Ao invés de skipping, você tem aí a opção missing. Perder também. Cutting, cortar, mas no sentido de faltar aula. Ou playing hockey, que é uma expressão. Playing hockey, matar aula. Ok? Então, com isso em mente, a gente vai ouvir de novo esse mesmo trecho e a coisa vai ficar um pouco mais clara para você. E como eu sempre digo, eu não marco todos os vocabulários na seção de vocabulário, mas pode ser que alguns aqui que eu não tenha mencionado seja algum vocabulário que você não conhece, e aí o que você faz? Faça a sua própria lista e você pode usar o meu exemplo aqui, ó, e até colocar frases usando essa mesma palavra para dar contexto a ela, até mais contexto do que já tem aqui na história, embora a gente já aprende dentro de contexto, né? Então vamos ouvir. Jose is a teenage boy. He used to do well in school, but lately things changed. He started skipping class. Soon his parents got a phone call from the school. Where was Jose? E aí, só para reforçar aqui a nossa tradução, o significado como um todo, José é um adolescente. Ele costumava ir bem na escola, mas ultimamente as coisas mudaram. Ele começou a faltar aulas. Logo, seus pais receberam um telefonema da escola. Onde está José? Então aqui a gente terminou, a gente vai para essa próxima parte aqui. E para você que gosta de acompanhar o meu conteúdo, gosta de consumir o meu conteúdo, acha que te ajuda de alguma forma e gostaria de receber mais dos meus conteúdos, aqui o canal existe a área de membros, onde eu reservo esse espaço para colocar conteúdos exclusivos, onde a gente tem a chance de explorar mais um determinado conteúdo, muito mais do que a gente consegue fazer aqui em vídeos abertos, o que nos dá chance de aprender muito mais ainda. Então, caso você queira ter acesso aos meus conteúdos exclusivos, é só você entrar aqui para a área de membros, tá? Para fazer isso é muito simples, basta você vir aqui logo abaixo na descrição deste vídeo, clica ali em mais para abrir toda a descrição e rolando um pouquinho mais para baixo você vai ver lá que está escrito algo como seja membro e vai ter um link ali, é só você clicar no link e vai ser redirecionado para fazer sua inscrição, caso você queira ter acesso aos conteúdos exclusivos aqui do canal, ok? Então vamos ouvir essa segunda parte. With a little investigating, they found out that their son was going to an internet cafe to play computer games. They were very upset. The next weekend, they took him to visit his grandfather. Então nessa parte diz o seguinte: com uma pequena investigação, eles descobriram que seu filho estava indo a uma lan house para jogar jogos de computador. Eles ficaram muito chateados. No fim de semana seguinte, eles o levaram para visitar seu avô. Aqui eu marquei também alguns vocabulários e o primeiro deles é a estrutura, é a expressão, um phrasal verb, aqui que é o found out. Found, aqui é um verbo, found, com a partícula out, formando um phrasal verb, que em conjunto essas duas palavras acabam ganhando um significado um significado maior, um significado diferente do que a palavra individualmente muitas vezes pode sugerir. Então, found out, que está aqui no passado, seria find out. Então, find out, presente, found out, passado. Significa descobriu, descobriram. Isso depende do contexto de como que você vai retratar esse passado aí na tradução para o português. Então, found out, descobriu, descobriram. E ele vai aparecer logo aqui quando eles dizem, quando o texto diz, with a little investigating, they found out. Então, com uma pequena investigação, eles found out, eles descobriram. Então, descobriram onde o menino matador de aula estava. Então, a palavra found out, descobriu, descobriram. Mais adiante, nós temos uma outra palavra, na verdade é um nome aqui, que diz o seguinte, Internet Cafe.
internet cafe. Esse internet cafe, que vai aparecer logo depois quando se diz que eles descobriram that their son was going to an internet cafe. Esse internet cafe é para nós aqui, o mais próximo para nós aqui é a Lan House, que além de oferecer alguns outros serviços, também oferece internet, acesso à internet, aí a pessoa pode jogar e por aí vai. Então, para nós aqui, o mais equivalente, o mais próximo aqui seria a ideia de Lan House. Então, quando você ouvir o Internet Cafe, se trata da nossa velha e famosa Lan House, ok? E mais adiante nós temos o termo upset. Esse upset que vai aparecer aqui, que é a reação deles logo depois que descobrem onde o menino matador de aula está, diz o seguinte: They found out that their son was going to an internet cafe to play computer games. Aí diz em seguida, They were very upset. Então, upset, ao eles descobrirem o que o menino estava fazendo, então eles ficaram muito chateados. Então, upset, chateado ou triste, você poderia dizer. Mas aqui, na nossa tradução, ficou, eles ficaram muito chateados. Então, basicamente, é isso. E antes de a gente pular para a próxima palavra aqui, que é o talk, só uma explicação aqui. Tá vendo essa estrutura? They were very upset. Para quem não conseguiu acompanhar essa parte aqui, esse were, se você não tem ideia do que é isso aqui, ele é a versão plural de was, no sentido de que o was é utilizado para singular. Por exemplo, I was, he was, she was, it was. Então, eu, ele, ela, mas quando você vai dizer eles ou elas, que é no caso aqui, ó, então não vai ser mais was, vai ser were, viu? E também para you é utilizado aqui esse were e não was. Se você não sabia, você que é novato aí, você que é iniciante, melhor dizendo, e não sabia isso aqui, se trata do velho verbo to be, was e were. Aqui está se referindo ao passado. Então, were para o plural e was para o singular. Se você quiser saber isso com muito mais detalhes, eu já fiz um vídeo cobrindo bastante coisa sobre o verbo to be, onde eu entro em muitos detalhes. Se você assistir esse vídeo, você meio que vai matar ali as principais dúvidas que a maioria das pessoas tem com relação ao uso, à aplicação do verbo to be. Eu recomendo muito que você depois assista esse vídeo. Eu vou deixar ele linkado aqui na descrição para facilitar a sua vida. Vale muito a pena você assistir o vídeo sobre o verbo to be. Tá completão lá, você não vai perder se fizer isso aí, ok? Agora, cobrindo a nossa última palavra aqui, é o talk. Esse talk é da palavra take, ele está no passado aqui. Seria isso aqui, né? Take. Take, pegar, tomar, levar, depende do contexto. E aí, no passado, took, pegou, tomou, levou. E ele aparece quando eles dizem aqui, ó, the next weekend, they took him. Eles o pegaram ou o levaram. Na tradução ficou, no fim de semana seguinte, eles o levaram. Então, a palavra took aqui foi traduzida para o levaram. Beleza? Certinho aqui? Sem nenhuma dúvida. Olha, eu sei que mais adiante a gente vai ver, eu marquei a palavra grandpa, eu acho, que é uma redução do grandfather. Mas só para ficar claro para você aqui, olha, presta atenção na palavra, como se diz avô, grandfather. Então vai ter sempre esse, vamos chamar isso aqui de prefixo, esse grand, mas a palavra pai, father, grandfather vai ser avô. Poderia aparecer aqui, ó, ao invés de father, poderia aparecer mother. Então continua esse prefixo grand, mas mother, grandmother. E se você, como você vai ver mais adiante também a palavra, se a gente coloca aqui a palavra son, que é filho, então vai ficar grandson, neto. Se você colocar aqui, ó, daughter, que é
filha, então vai ficar granddaughter, granddaughter, ou seja, neta. Com isso você aprende várias palavras, marque isso aí que é muito importante. Você fazendo esse exercício aqui, você já aprende um monte de palavras. Olha, você já aprendeu como se diz avô, avó, neto e neta. Olha que interessante isso aqui. Beleza? Então, voltando aqui, vamos deixar a coisa como estava. Grandfather é avô. E vamos ouvir esse trecho novamente para a gente dar seguimento. Olha a quantidade de vocabulário que você aprendeu só nesse trecho aqui, sem contar o que já passou. Então, é muito aprendizado de fato. E olha, não é lista de vocabulários. Você está aprendendo cada vocabulário dentro de um contexto, que é como você aprende de fato mesmo. Ok? Vamos ouvir. With a little investigating, they found out that their son was going to an internet cafe to play computer games. They were very upset. The next weekend, they took him to visit his grandfather. Com uma pequena investigação, reforçando aqui a tradução, eles descobriram que seu filho estava indo a uma lan house para jogar jogos de computador. Eles ficaram muito chateados. No fim de semana seguinte, eles o levaram para visitar seu avô. Ótimo, concluímos essa parte. Agora vamos para a nossa próxima. Ouve aí junto comigo. His grandfather is a farmer. He grows vegetables, cotton, corn, and many other crops. He walked with his grandson in the fields, looking at the crops. Aqui diz o seguinte, o avô dele é um fazendeiro. Poderia ser traduzido da seguinte forma, o seu avô ou só seu avô é um fazendeiro, ok? Ele cultiva verduras, algodão, milho e muitas outras plantações. Ele andava com o neto pelos campos, olhando as plantações. Tá, temos um cenário aqui em que o neto foi levado para visitar o avô e aqui eles se encontram andando nas plantações. E aqui descreve algumas das plantações no campo, ok? Então temos alguns vocabulários interessantes para a gente dar atenção aqui. O primeiro deles é o grows. Grows está com um S aqui, não é para indicar um plural, e sim faz parte daquela regra quando se trata de terceira pessoa e está dizendo no presente, então acrescenta-se um S ao verbo. No caso aqui é he. He é ele, é terceira pessoa. Então não diz grow, diz grows. Por isso que aparece aqui, ó. He grows vegetables. He grows e não he grow, ok? Se fosse um I no lugar de he, por exemplo, não seria I grows, seria I grow. Beleza, então grows, planta, cultiva, são palavras sinônimas aqui, né? Mais adiante nós temos a palavra cotton. Cotton, ele até pronuncia assim também, né? Cotton, fazendo cotton, cotton, que é algodão. Mas você pode ouvir também a pronúncia como algo como cotton, cotton, mais vibrato aqui, ram, cotton, ou cotton, ou cotton, cotton, ou cotton, como é o caso do contexto aqui. Então, cotton, algodão, e corn, corn. Essas palavras elas aparecem logo aqui, né, na sequência. He grows vegetables, cotton, corn. Então, corn é milho, popcorn, pipoca, ok? Então, corn. Mais adiante temos a palavra crop, crop, que vai aparecer logo mais adiante aqui, né? Depois que ele diz and many other crops. Crops você pode traduzir para plantação, lavoura, colheita, cultivo, safra. Na nossa tradução, o que encaixou bem aqui foi plantação. Então, diz aqui, ó, e muitas outras plantações. Então, plantações aqui é o que traduziu crops, crops, ok? Tá acompanhando aí? E olha só a palavra vegetables, vegetables. Como eu disse no início, eu não joguei ela aqui na seção de vocabulários, mas você pode marcar aqui se for uma palavra nova para você. Vegetables, que está no plural, você pode traduzir para vegetais, verduras ou legumes. Qualquer um dos três vai se encaixar legal. Ou simplesmente vegetable, no singular, vegetable. Mais adiante aqui nós vemos também a palavra grandson, que a gente já viu lá
anteriormente, né? Grandson, que é neto. Temos também a palavra field, que está no plural da palavra field, que é campo. Não foram mencionadas aqui, mas resolvi mencionar elas assim de forma um pouco mais aleatória. A palavra crop, a gente viu aqui, plantação, lavoura, colheita, cultivo, safra. E olha só, grandson, eu tinha colocado aqui já, grandson, que é neto. Se você quer dizer neta, então lembra aí, granddaughter, daughter, granddaughter, neta. Isso mesmo. Portanto, aqui a gente conclui, né? Vocabulários interessantíssimos aqui. Alguns aqui são novos para muita gente, então tem alguns vocabulários interessantes. Para você reter esses vocabulários, a repetição é o que vai te ajudar, tá? Você pode rever isso aqui algumas vezes, fazer o seu próprio exercício, se envolver mais com cada uma dessas palavras. Vamos ouvir. His grandfather is a farmer. He grows vegetables, cotton, corn, and many other crops. He walked with his grandson in the fields, looking at the crops. O avô dele é um fazendeiro, ele cultiva verduras, algodão, milho e muitas outras plantações. Ele andava com o neto pelos campos, olhando as plantações. E aqui, como eu nem mencionei, né, farmer, pode ser uma palavra nova para você, faça o seu exercício aí. Farmer é fazendeiro, agricultor, por aí vai, ok? Fechamos essa parte aqui, agora a gente vai ouvir essa próxima aqui sem demora. Grandpa said to Jose, I plant every crop, each in its own season. Otherwise, I would have nothing to harvest. Everything has its time. He stopped and looked at his grandson. Então aqui diz o seguinte, o avô disse a José, eu planto todas as safras, cada uma em sua própria estação. Caso contrário, eu não teria nada para colher. Tudo tem o seu tempo. Ele parou e olhou para o seu neto. Então aqui vem algum aprendizado, né? Nós temos na seção de vocabulário, como eu antecipei antes, temos a palavra grandpa. É uma redução a uma forma mais carinhosa de dizer, é como se você dissesse vô, ao invés de avô, ou ainda vovô. Então grandpa é o equivalente a vô ou vovô. Se você quisesse fazer a mesma redução para grandmother, avó, é só você colocar um M aqui no lugar do P. Então ficaria grandma, mais um vocabulário extra aí que você aprende. Então grandpa e grandma. Seguindo em frente, temos uma palavra aqui, otherwise. Esse otherwise é caso contrário, ou ainda, senão, otherwise. Ele vai aparecer quando ele diz aqui, ó. Ele diz que o que ele planta, tá? E planta cada coisa na sua própria estação, e aí ele diz, otherwise, se eu não fizesse isso, em outras palavras, I would have nothing to harvest. Eu não teria nada para colher. Então, otherwise é o nosso caso contrário. Poderia ser também, em lugar de otherwise, essa estrutura aqui, ó, if not, que também é muito comum no uso no inglês do dia a dia. If not, I would have nothing to harvest. Ok? Então, o original seria como? Otherwise, I would have nothing to harvest. Repete aí comigo. Otherwise, I would have nothing to harvest. Isso mesmo. Agora vamos ao alternativo. If not, I would have nothing to harvest. If not, I would have nothing to harvest. Ótimo. Então nós temos aí uma alternativa. Você acaba de aprender uma outra forma de dizer a mesma coisa. Mais adiante temos a própria palavra harvest. Esse harvest é colher, colheita, harvest, que vai aparecer otherwise. I would have nothing to harvest. E por último nós temos aqui, né, um possessivo, que é utilizado geralmente para animais, coisas. O seu significado é seu, sua equivalência é isso, né? Seu, sua, dele, dela. Olha onde ele aparece aqui, ó. I plant every crop, each in its own season. Cada uma em sua própria estação. Então, esse its foi traduzido para sua.
ele é um possessivo, não confunda com o it, que vem com apóstrofo aqui. Aí você pode ficar, poxa, deve ser o mesmo it, só que não tem aquela vírgula ali em cima, né? Então, um desavisado pode se confundir. Não é a contração de eres, do verbo to be, com o pronome it, não é isso. É que quando você contrai o verbo to be is com it, fica assim, ó, it. A pronúncia é a mesma, it. Mas aqui se trata de um possessivo mesmo, it, sem o apóstrofo, ok? Se fosse no plural, porque aqui esse it, ele está sendo usado em singular, para fazer jus ao uso da palavra each. Each é cada. I plant every crop. Eu planto todas as safras. E aí que ele diz, each in its own season. Cada uma em sua própria estação. Então, esse cada foca no singular, foca em uma por uma. Mas se tivesse algo como, por exemplo, isso aqui, ó, the crops have their own seasons. Você não vai poder dizer mais the crops have its own season, porque está no plural. Então, o it já não calha aqui. Você vai usar o their. The crops have their own seasons. Muito bem. Agora a gente vai ouvir de novo aqui para a gente seguir em frente. Se tiver vocabulário aqui que eu não dei foco, faça você aí o seu próprio exercício para você expandir mais ainda a sua compreensão, tá bom? Então vamos ouvir. Grandpa said to Jose, I plant every crop, each in its own season. Otherwise, I would have nothing to harvest. Everything has its time. He stopped and looked at his grandson. Aqui só mais um adendo, tá vendo esse would? Esse verbo auxiliar aqui, would. Otherwise, I would have nothing. Esse I would é o que passa para nós o teria. Caso contrário, eu não teria. Então, ele está modificando o verbo have aqui, ó. Então, deixando o ter para teria. Esse teria evoca um passado, né? Então, ele aqui, ó, é como se fosse um passado para o futuro will. Will, futuro, would, passado. Entendeu aí? Beleza? Então, tá reforçando o nosso texto aqui, a nossa tradução. O avô disse a José, eu planto todas as safras, cada uma em sua própria estação. Caso contrário, eu não teria nada para colher. Tudo tem o seu tempo. Ele parou e olhou para seu neto. Vamos ver o que tem aqui. Então, aqui é a última parte, a gente já está concluindo, até que aprendemos muitos vocabulários já, e isso é muito importante, e vocabulários dentro de contexto, o que é ainda melhor. E antes de a gente concluir isso aqui de fato, só quero lembrar para você também que está aí na pegada mais séria para aprender inglês. De repente você está aí pensando em fazer algum curso, quem sabe? E se for esse o seu caso, e você possa até estar já fazendo algumas pesquisas, meio com dúvida de para onde vai, aqui no canal eu sempre recomendo um curso onde você tem a possibilidade de aprender inglês até 6 vezes mais rápido por conta da metodologia aplicada nesse curso. É o curso do Gabriel Becker, o professor Gabriel Becker, que é o meu xará. É um curso muito interessante e que vai te dar essa possibilidade de aprender inglês muito mais rápido. Caso você queira conhecer o método, saber como que ele funciona e por que você pode aprender inglês bem mais rápido, vou deixar o link dele aqui na descrição também, será o primeiro link. Basta você clicar e ir lá para a página, vai ter todos os detalhes, todas as explicações, depoimento de alunos e também um vídeo onde o próprio professor vai explicar o método tintim por tintim. Vale muito a pena você dar uma conferida para você que já está aí preparado para fazer um curso, ok? Então fica a minha recomendação, o link vai estar aqui na descrição deste vídeo, será logo o primeiro link. Você clica e já vai direto para a página de inscrição, onde você vai encontrar todos os detalhes. Então vamos concluir o nosso estudo aqui, vamos ouvir essa parte. I don't want you to become a man who missed the season for planting. Jose learned a good lesson from his grandfather. Então, na parte anterior, a gente viu que o avô parou e olhou para o neto. Então, o que ele disse? Para você é a mesma coisa, disse ele. Não quero que você se torne um homem que perdeu a estação de plantar. José aprendeu uma boa lição com seu avô. Então aqui nós temos
algumas coisas interessantes. Eu traduzi a palavra season, aqui quando ele diz I don't want you to become a man who missed the season for planting. Esse season eu traduzi para estação. Não quero que você se torne um homem que perdeu a estação de plantar. Mas, no caso aqui, como a gente até viu lá no título da história, aqui quer dizer mais oportunidade. Então, não quero que você perca a oportunidade de plantar. Não quero que você perca o tempo de plantar. Então, tem tempo para tudo. Ele não disse anteriormente, fazendo alusão, utilizando a questão, o cenário de plantio, de plantação como uma metáfora. Então, há tempo para tudo, inclusive para plantar. Então, eu não quero que você perca esse tempo de plantar, evocando o quê? O comportamento que ele adquiriu ultimamente, que é o quê? De matar a aula. Então, não perca aqui o foco dela. Então, é isso que se trata. O avô está dando uma lição de vida para ele. Não quero que você se torne um homem que deixou sua oportunidade de plantar passar, sua oportunidade de se preparar, sua oportunidade de fazer o que deve ser feito quando você está em força, quando você ainda está em vigor, quando aquele tempo de cansaço e de curvatura, onde o peso da idade começa a chegar, não esteja de fato naquele período. Não deixe isso passar. Aproveite sua oportunidade. Em outras palavras, é isso aqui. E aí nós temos a palavra become, que ela é utilizada quando ele diz I don't want you to become. Eu não quero que você se torne. Então, become, vir a ser, se tornar ou tornar-se, como está aqui. Também a palavra missed. Missed está no passado, que é da palavra miss. Ela significa aqui, no passado, perdeu, perdido, faltou, falhou. E mais adiante temos a palavra lesson. Lesson, que é lição, aula. E aqui embaixo eu coloquei o seguinte, poderia ser, o que é que poderia ser? Esse trecho aqui do original que está dizendo I don't want you to become a man who missed the season for planting. Esse trecho aqui, que a gente acabou de ver, poderia ser dito de outra forma, alguns vocabulários. Por exemplo, a palavra missed, que ele utiliza aqui, ó, I don't want you to become a man who missed. Esse missed poderia ser substituído para lost. Olha aqui, ó, lost. Então, de missed, você poderia dizer também lost. E para a palavra, para season, você poderia utilizar a palavra opportunity. Opportunity. E aí como que ficaria? De I don't want you to become a man. E aí ele destaca esse man aqui, né? To become a man who missed the season for planting. Disso aqui ficaria I don't want you to become a man who lost the opportunity for planting. Who lost the opportunity for planting. Então, vamos dizer aqui em voz alta, fazer um exercício. Primeiro, o original. Who missed the season for planting. Repete aí em voz alta. Who missed the season for planting. Isso. Agora, o alternativo. Who lost the opportunity for planting. Who lost the opportunity for planting. Ótimo. Então aqui você aprendeu mais duas palavrinhas extras. Em lugar de missed, poderia ser lost, que está significando a mesma coisa aqui. Perder. E em lugar de season, seria o quê? Opportunity. Opportunity. Como está aqui, ó. Opportunity. Ok? Muito bem. Agora a gente vai ouvir de novo essa mesma parte para a gente concluir. For you, it's the same, he said. I don't want you to become a man who missed the season for planting. Jose learned a good lesson from his grandfather. Reforçando a nossa tradução, para você é a mesma coisa, ou simplesmente, para você é o mesmo, disse ele. Não quero que você se torne um homem que perdeu a oportunidade de plantar, que perdeu o seu tempo de plantar, que perdeu o momento de plantar. José aprendeu uma boa lição com seu avô. Então, muito bacana isso aqui, né? Agora a gente vai ouvir todo o áudio novamente. Então, don't miss your season. Não perca sua oportunidade. Com essa compreensão que você adquiriu no decorrer deste vídeo, agora você
ouve de novo acompanhando o texto e você terá um resultado totalmente diferente, muito melhor nesse caso. Vamos lá? Ouve aí o áudio de novo acompanhando o texto comigo. Jose is a teenage boy. He used to do well in school, but lately things changed. He started skipping class. Soon his parents got a phone call from the school. Where was Jose? With a little investigating, they found out that their son was going to an internet cafe to play computer games. They were very upset. The next weekend, they took him to visit his grandfather. His grandfather is a farmer. He grows vegetables, cotton, corn, and many other crops. He walked with his grandson in the fields, looking at the crops. Grandpa said to Jose, "I plant every crop, each in its own season. Otherwise, I would have nothing to harvest. Everything has its time." He stopped and looked at his grandson. "For you, it's the same," he said. "I don't want you to become a man who missed the season for planting." Jose learned a good lesson from his grandfather. Ótimo, então você acabou de concluir aí junto comigo esse texto com um áudio, onde a gente aprendeu bastante vocabulário e ao aprender muitos vocabulários ali e dentro de contexto, você também aumenta a sua capacidade de entender o inglês. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa dar repetição suficiente ao seu cérebro para que ele tenha tempo para assimilar todas essas informações que você acabou de aprender, todos esses vocabulários que você acabou de aprender. A repetição é o que vai fazer o milagre. Não adianta você ficar tentando memorizar. O propósito não é esse. Aprenda dentro de contexto, use a repetição a seu favor e tudo dará certo. E o aprendizado não para por aqui. Como eu mencionei, tem o vídeo onde eu cubro o verbo to be. E é muito importante que você vá lá e dê uma conferida. Verbo to be. Caso você seja uma das pessoas que já tenha visto esse vídeo sobre o verbo to be, vale a pena você dar uma olhada novamente para você refrescar a sua mente. Ou, se não seja esse o caso, vou deixar um outro vídeo aqui também, onde eu cubro uma outra história curtinha. E aí a gente tem uma oportunidade extraordinária de aumentar o nosso vocabulário e a nossa capacidade de entender o inglês, ok? Então esse vídeo com uma outra história que eu cubro estará aqui também na descrição do vídeo. Então você tem duas coisas a fazer aí, três na verdade. Uma é sair fora e parar de estudar, a outra é você aprender mais sobre o verbo to be ou escolher o outro vídeo onde eu cubro a história aqui com muitos detalhes igual eu fiz nessa. Então, te aguardo em um dos dois vídeos.